Glória a Jesus. Ezequiel capítulo 37. Em nome de Jesus. Ezequiel 37. Pessoal da mídia, eu vou estar hoje na versão NVI. A linguagem atualizada, para que o povo compreenda muito o que o Espírito quer dizer para a igreja hoje. Amém? Ezequiel 37. A partir do verso 1. Em nome de Jesus. Pode ficar aí mesmo, viu, tangedor? Aleluia. Ezequiel 37 diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Versículo 3. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, irmão. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão, porque eu, o Senhor, falei. De vez em quando eu falo, Emerson, carne, homem, falho, pecador, igual a vocês, falível, fraco. De vez em quando eu falo e não faço, prometo e não cumpro. E quem não tiver esse pecado, que me atire a primeira pedra. Que eu e você, a gente pode fazer isso. Cometer não é a questão nem de poder,
não deveríamos fazer. Mas infelizmente a nossa humanidade às vezes nos faz trilhar por esse caminho de falar, de prometer e não cumprir. Mas ele não. Ele fala e faz. Porque existe um poder na palavra dele, que quando ela sai da boca dele, ele passa por cima de céus, de terra, de principado, de potestade, do que for para cumprir. Queridos, nessa noite o Senhor me trouxe aqui no altar, na última sexta-feira do ano de 2022, para dizer para você que existe poder nas palavras, existe poder naquilo que você professa, e também para mostrar para você que nem tudo que você professa está alinhado ao que você é. Eu acabei de ler um texto que fala, e eu quero fazer essa breve reflexão. Tentaremos terminar o culto como o pastor pediu, às 9 horas, se assim o Espírito deixar. Mas eu quero dizer para você que o ano está acabando, e normalmente algumas pessoas têm o costume de fazer uma autoanálise, uma autoavaliação do ano que está se findando, e se verdadeiramente aquelas promessas de 2021, quais delas você conseguiu cumprir, o que foi que você realmente falou que faria e fez, e o que foi que você falou que aconteceria e não aconteceu. E a gente muitas vezes fazendo essa autoavaliação, a gente se depara com alguns adversários e inimigos que tivemos durante o ano de 2022, que atrapalhou os nossos projetos, os nossos planos. Haja vista que o medo é um desses adversários, a procrastinação é um que está na moda, as distrações nas redes sociais. Tem pessoas que passam mais tempo vendo o que o outro está fazendo do que fazendo em sua própria vida. Passa mais tempo vendo o que o outro está falando, ao invés de estar agindo para mudar a sua própria vida. E aí nós nos deparamos em mais um dezembro na nossa vida, mais um final de ano, mais um 30 de dezembro, antepenúltimo dia do ano. Fazemos uma avaliação e nos deparamos com muita coisa que a gente falou e não fez. Muita coisa que a gente prometeu para pessoas e não fez. Prometeu ao Senhor e não fez. Prometeu a si próprio e não fez. Mas eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus, e eu digo para você com sinceridade de alma, com a expectativa de que através dessa palavra, o percentual e o índice daquilo que você vai falar no início de 2023 e aquilo que vai se cumprir na sua vida vai aumentar, irmão. Até o final desse culto você vai ter fé. Vai aumentar. Queridos, o profeta está tendo uma visão em um tempo de caos. A nação de Israel já tinha alguns anos exilado e sido escravo de outra nação. E ainda existia um longo período de escravidão, de prisão. Aquele povo ainda teria que desfrutar de um longo processo de aprendizado, de consequência de pecado. Afinal de contas, a brecha para que o exército inimigo entrasse na nação, não foi Deus que abriu, foi o pecado do povo, a idolatria do povo. Toda vez que o povo se afasta do Senhor, a proteção de Deus também se afasta do povo. E de repente, para disciplinar, e eu digo para você, isso não mudou, passa geração, entra ano, sai ano, continua a mesma coisa. Quando você se afunda no pecado, Deus se retira.
Quando você se afunda na idolatria, Deus se retira. Quando você se afunda na murmuração, Deus se retira. Quando você se afunda em um ambiente que não glorifica o Senhor, Ele se retira. Ele não tem problema com isso. E quando Ele se retira, os inimigos tomam posse daquela nação. E Israel está ali exilado. E no meio do caos, no meio do exílio, já estava ruim. Deus tira o profeta em uma visão e coloca em um ambiente ainda pior. Um vale. Porque no meio do exílio ainda tinha pessoas vivas. No vale não. Era cemitério. Era osso. Era morte. Era luto. Era tristeza. E eu fico imaginando na mente de Ezequiel que aquilo que já estava ruim, de repente no espírito parece que vai piorar. Sim ou não? Não para quem está andando com Deus, irmão. Parece que está piorando, mas só parece. Parece que o negócio está arrochando, mas só parece. É porque antes de melhorar, pegando a fala aqui do nosso pastor Joelson, às vezes piora. Mas é porque Deus está querendo te preparar para o tempo que está chegando. Para o tempo de Ele começar a cumprir aquilo que Ele fala e o que Ele promete. Então talvez o 2022 na sua vida, você faz uma retrospectiva da sua história e parece que está piorando, que está regredindo. Depois dessa pandemia, está virando um caos, a humanidade está meio louca, mas só parece. É só uma visão. Porque dentro de uma visão até o profeta precisa ser ensinado. E eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos que Deus coloca diante de Ezequiel, para que ele saia também dessa visão restaurado, com a sua própria visão restaurada. A Bíblia diz que quando Deus coloca Ezequiel na visão dos ossos secos, e ele retrata bem, eram ossos secos e muito secos, o que denotava que estavam ali há muito tempo, o sol já queimava, era um deserto. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel: filho do homem, estes ossos tornarão a viver? Presta atenção, irmãos. O nível de fé que tem no seu coração com relação ao Senhor. Se Deus perguntasse para você agora: pastora Vanusa, esses ossos voltarão a viver? A senhora conhecendo o Deus do impossível, qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta, Juliana? Você diria o que para o Senhor? Vamos, gente. A sua fé está para isso? Imagina aí você no cemitério agora da cidade. Mas você não foi sozinho para o cemitério, foi o Espírito que te levou ali no jardim celestial. Aí Deus faz os anjos descobrir as covas, expor os ossos dos que já estão mortos. E Deus faz uma pergunta para você: filho do homem, poderão esses ossos voltar a viver? O que é que você responde? Mas quando eu digo que dentro da visão Deus quer tratar com o profeta, é porque o próprio nível de fé de Ezequiel estava murcho. Queridos, apesar de ser um profeta levantado pelo Senhor, a resposta de Ezequiel foi diferente da que eu daria. Só que você dá essa resposta porque você lê Ezequiel 37 e já sabe do que aconteceu. Só que no caso de Ezequiel, irmãos, ele também era um exilado. Ele também estava cativo. E no meio desse caos é muito difícil a gente enxergar que no meio de um cemitério, onde o barulho é de morte, vai acontecer vida nesse lugar e nesse ambiente. Só que eu disse que quando Deus traz o profeta para essa visão, no meio de um caos, para um cenário melhor ou pior, é porque Ele quer gerar algo dentro desse profeta. O profeta chega para Deus e fala: ó soberano Senhor, Tu o sabes. Ou seja, não sei de nada. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se não quiser, não faz.
engraçado é que Deus não pergunta para ele: filho do homem, você quer que esses ossos vivam? Não. Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Duplo sentido. Em nenhum momento Deus fala assim: você acredita que eu posso fazer estes ossos tornarem a viver? Não. A pergunta é: esses ossos, por si mesmos, sozinhos, na situação que estão, expostos, secos, sem carne, sem pele, sem nervos, sem músculo, sem sangue, só osso, tornarão a viver? Aí agora você já entende um pouquinho do porquê que Ezequiel respondeu que Deus saberia. E aí no meio desse vale, no meio do ambiente de morte, no meio da impossibilidade, porque para algumas pessoas a morte é o fim, é o ponto final, Deus faz um questionamento para um profeta que estava caminhando com Deus, que foi chamado pelo Senhor, que começou o seu ministério com visões extraordinárias do trono do Senhor no capítulo 1, que no versículo 2, Ezequiel 2:1, Deus fala para ele assim: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Olha o privilégio. E ele diz que enquanto ele falava, o Espírito do Senhor entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava, ele me disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo ao quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Porém diga-lhe, profetize a esse povo. Um homem que já vivia experiências com Deus, de repente lá no capítulo 37, ele está nesse vale, e a fé está um pouquinho pequena. Talvez aqui eu não queria muita conversa ali. Talvez estava daquele jeitinho assim: parece que está demorando demais esse exílio. Só que Deus ensina a ele como é que faz o impossível acontecer. E é isso que eu quero falar com você hoje. O impossível para acontecer está no poder da sua palavra, mas não necessariamente da sua palavra, do alinhamento entre a palavra dele e a sua. Deus está cansado de pessoas que vêm domingo, terça, sexta, irmão. É tanto aleluia e tanto glória a Deus no meio da palavra, no meio dos louvores, mas já amanhece um dia com palavras torpes, com xingamentos. Pessoas que falam imoralidades, pessoas que se maldizem, pessoas que se sabotam com as suas próprias palavras. E eu vou deixar claro para você que boa parte do insucesso que você teve no ano de 2022 foi porque você mesmo proferiu esse insucesso. Quantas vezes esse ano você disse: parece que para mim tudo nasceu para dar errado. Quantas vezes você atraiu demônios através de um xingamento no trânsito ou até em casa, e deu acesso ao diabo na sua vida através das suas palavras, quando na verdade só existe uma forma de você trazer o impossível para a sua vida: proferindo as palavras dele. Deus pega Ezequiel no meio de um vale, no meio de uma impossibilidade, no meio do luto, de um cemitério, vai pisar em ossos e diz: vou te ensinar como é que o impossível acontece. Filho do homem, primeiro você chega para os ossos e diz: assim diz o Senhor, não sou eu, o Senhor diz
que vai colocar em vocês vida. Vocês vão ter carne de novo, vocês vão, aleluia, vão se juntar, vocês vão criar pele, vocês vão voltar a viver. Profetiza, ó filho do homem, aos ossos. Abre a tua boca, filho do homem, filha do homem, e começa a falar as palavras de vida. Para de xingamento, para de murmuração, para de se maldizer, para de se basear com o passado. Eu não estou perguntando, Ezequiel, como foi que esses ossos morreram. Eu só estou dizendo para você, comece a profetizar vida neles, que o impossível vai acontecer. Começa a usar a tua boca com fé, aleluia. Começa a usar a tua boca para declarar milagre. Começa a profetizar. No ambiente que está difícil, no ambiente que está ruim, no ambiente que tudo parece perdido, e declarar: vai ter vida, vai ter vida. Ainda que as circunstâncias demonstrem o contrário, pouco importa o que os meus olhos estão vendo. A minha alma contempla o Senhor e sabe que Ele é o Deus das impossibilidades. E no meio desse caos que está o meu 2022, 2023 vai ter vida, vida, vida. Os projetos vão começar a surgir, aleluia. Pelo amor de Deus, eu estou profetizando. Profetize também. Os projetos vão começar a surgir, os sonhos vão começar a tomar forma, a família vai ser restaurada, a saúde vai ser restaurada, aleluia, aleluia. As finanças vai ter virada, a vida sentimental, emocional vai ter vida. Profetiza, profetiza, vai ter vida, vai ter. Dia 24 de dezembro, a preocupação do povo é: vai ter peru ou não vai ter peru? Não, esse ano o peru está caro. Vamos fazer a ceia com frango. Mas não tem problema. O importante é ter o banquete. Faz lá aquele negócio que eu acho que no céu vai ter. Como é o nome, gente? Fricassê. É fricassê? Salpicão. Isso aí vai ter no céu. Se não tiver, eu vou orar todo dia lá para lá: Senhor, pelo amor de Deus, pede para a irmã Bárbara fazer um salpicão aqui para gente. E vai lá se preocupando com a mesa. Tudo bonitinho. Vamos encher o bucho dos meninos, o bucho do marido. Aí em Mateus 15:11, Jesus fala assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Então você se preocupa com a ceia, com o que vai entrar, mas não vigia no que sai. E aí tá lá no jantar, estou conjecturando. Eu sei que na casa de vocês não foi assim, isso aí é do povo do mundo. Tá lá no jantar fofocando, murmurando, reclamando, agonia retada, comendo do bom e do melhor, mas proferindo tudo de ruim para a sua própria vida. Aí os meninos estão correndo na sala, começam a xingar os meninos. E tem umas mães que ainda não sabem o significado de danado. Eita, menino danado. E está lá consagrando o menino. Traquino. E está lá consagrando o menino. Esse menino não é meu filho, não. Isso foi trocado na maternidade. Aí quando ele cresce, ele nem lembra do seu aniversário, porque você mesmo disse que ele não era seu filho. Não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fui arrumar esse marido. Aí o diabo escuta, começa a colocar as pombagiras para pegar o WhatsApp dele. E eu estou dando pequenos exemplos das legalidades que você dá para o fracasso do seu ano.
Porque o que contamina a sua vida não é o que está entrando na sua boca, é o que está saindo. Mas que bom que você veio aqui hoje, no antepenúltimo dia do ano. No penúltimo, dia do ano, que hoje é dia 30, o último é amanhã. No penúltimo dia do ano, você veio para Deus e dar uma injeção de fé. As minhas palavras a partir de hoje vão mudar, e o meu ano também, e a minha vida também. A minha boca agora é profetizando vida. Aleluia. Tiago diz, irmãos, Tiago 3:4, a mídia projeta aí para mim. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito conforme a vontade do piloto. Tiago compara a sua vida a esse navio. Grande, assim igual o tio Calixto, forte, igual a gente, né, tio? Robusto, mas governado pelo leme pequeno. O lemezinho gira o leme pequeno para a esquerda, o navio todo vai para a esquerda. Gira o pequeno leme para a direita, o navio todo para a direita. Segura aqui no centro, o navio vai para frente. Não é assim? Sim ou não? Você é assim. Você abre a sua boca e diz: a minha vida é difícil. Vai ficar cada vez mais difícil. Você abre a sua boca e diz: para mim nada dá certo. Eita misericórdia. Você abre a sua boca e diz: eu quero morrer. Misericórdia. E vai se maldizendo e vai governando a sua vida através do leme, governado pelas suas ações e suas palavras. E se você fizer uma autoavaliação, muito do seu 2022 foi por água abaixo por causa do que você falou. Aliás, se você comesse as suas palavras, a sua alma seria nutrida ou contaminada? Um pequeno órgão, versículo 5, semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Versículo 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Diga misericórdia. E o profeta está no vale, e Deus lhe dá uma ordem: diga aos ossos, assim diz o Senhor. Está na hora de você entrar no nível, irmãos, nesse novo ano, de intimidade, de aliança e de amizade com esse Deus tão profundo e tão sólido, que aquilo que você profetizar no meio do caos vai acontecer, porque Deus vai assinar embaixo. Deus está buscando pessoas que não se preocupem mais com o que o Jornal Nacional vai falar. O importante é que a Bíblia já falou que eu vou ter vitória no meio do caos. Aleluia. Aleluia. Vamos para o G1 ver o que está acontecendo na economia do país. Aleluia. Aí você vai para a Bíblia e diz: existe um rei eterno que governa sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ver o que é que estão falando, se a pandemia vai voltar ou não.
E da boca do mestre a palavra foi: comerá coisa mortífera e não te fará mal. Praga alguma entrará na tua tenda. E você vai entrando nesse nível de intimidade, buscando na palavra, se apegando à palavra, lendo a palavra, descobrindo o que Deus falou, o que Deus disse, o que Deus disse. O homem não diz nunca, porque a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha aqui nessa palavra também ninguém abre. Os meios é o dele sempre, todos os princípios estão aqui, a maneira de você obter vitória está aqui, e Deus sempre mostrando para você: eu quero uma amizade contigo, que você descubra na sua palavra que boa parte do temor que o diabo usa através das notícias do seu coração, você deveria estar repreendendo e declarando vida, declarando paz, declarando saúde, declarando prosperidade, declarando um tempo novo, declarando uma vida nova e tomando posse do que Deus disse, e não do que o William Bonner disse, não do que a Band disse, não do que o inferno disse. Ezequiel escuta Deus no meio do vale. E tem pessoas que no meio do vale fogem de Deus. Não quero conta com esse Deus. Eu cheguei na Renova, meu pastor Emerson estava lá pregando, dizendo que minha vida ia mudar. Até hoje só está piorando. Perdeu a benção. Eu tenho 9 anos esperando boa parte das promessas. 2013 começou assim: não se preocupe, Deus vai te usar e vai ser um negócio tremendo, o Brasil, as nações. E eu estou guardando. Glória a Deus. Eu fiz ali um filtro daquilo que realmente Deus falou, porque tem muita coisa que não é Deus. Porque Paulo diz: nós temos que examinar os espíritos. 3 espíritos atuam no mundo: o espírito do homem, quando o homem fala na empolgação; o espírito dos demônios, quando o demônio quer te enganar; e o melhor de todos, o espírito de Deus, porque o que ele fala está aqui. Eu falo e faço. Então eu tenho 9 anos vivendo as promessas, pouco a pouco, no tempo dele, quando é determinado por ele. Mas tem pessoas que, quando a promessa demora, param de ouvir a Deus, aí perde a bênção, porque Ezequiel está no vale e Deus está falando com ele: você, meu filho, fale aos ossos. Tá bom, pai, o Senhor falou comigo, eu vou obedecer. Ossos, ele está dizendo, não sou eu, é ele. Vai ter vida. Provérbios capítulo 10, versículo 11, na versão Ara Almeida, revista e atualizada: a boca do justo é manancial de vida. Vou repetir: a boca do justo é manancial de vida. É esgoto? Não. A boca do justo é manancial de vida. Ainda que esteja no cemitério, está profetizando. Porque a boca do justo é os amigos dele, irmão. Justo é quem anda com ele. Justo é quem foge do pecado, quem se santifica. Quem não é crente só aqui na igreja, é crente em todo lugar. Isso que é justo. É quem tem uma vida justa, íntegra, reta, que compra e paga, que não fica devendo nada para ninguém. Esses aí, a boca desses é um manancial de vida. O que é que Deus está dizendo? Manancial, águas de vida. Ainda que os ossos estejam secos, a boca do justo é um... Quer mais? Provérbios 12:8: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Quer mais? Provérbios 18:21: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come
Então eu sinto muito lhe dizer, se você está comendo fruto podre no seu 2022, foi sua própria língua que gerou eles. Mas se você quiser comer bons frutos, fica de pé. Em 2023 eu te convido para a gente profetizar nesse lugar. Depois veio outra ordem. Por quê? Ezequiel profetiza aos ossos, mas os ossos criaram carne, os ossos criaram nervos. Eu ainda estou ministrando. Os ossos criaram tendões, músculos. Os ossos criaram pele, cabelo, olhos, lábios. Mas faltava uma coisa. Pareciam estarem vivos, mas não estavam. E papai dizendo que agora tem um monte de gente aí no meio, filho, que está desse jeito. Pedaço de carne ambulante. Diga-se comigo, sobreviver é diferente de viver. O meu Jesus não veio para eu sobreviver. Ele veio para que eu tenha vida, e vida com 2023 vai ter vida. Você vai parar de sobreviver. Você vai parar de trabalhar só para sobreviver. Você vai parar de produzir apenas para pagar as contas. Chegou o tempo de você tomar posse das palavras que Ele já disse, aleluia, e começar a profetizar em cima dessas palavras. Comece a substituir as palavras maldizentes, as palavras torpes, os xingamentos, as palavras que ferem, e comece a gerar palavras de cura, palavras de vida. E eu comecei esse culto falando para você que a sua guerra não é, faz aí de novo, a minha guerra não é, a minha guerra eu venço quando as coisas parecem que estão vivas e não estão, como eram aqueles ossos que já estavam carne, mas faltava algo que era o espírito. Aí Deus fala para o profeta: não precisa mais profetizar aqui, comece a gerar agora a tua vitória já está começando daqui, irmão. Em nome de Jesus, pega essa palavra no teu espírito e começa a criar um altar aí onde você está, de adoração ao Senhor. Seja grato ao que deu certo e ao que deu errado nesse ano. Já passou. Não importa se hoje você está num vale, num cenário de luto. Não importa se você está num ambiente que as coisas parecem que está vivo, mas ainda está sem movimento, ainda está morto. Vamos profetizar ao Espírito, porque quando você profetiza ao Espírito, ele vem dos quatro ventos soprando sobre a sua vida e trazendo vida ao que está morto, ao que parecia que estava vivo, e vai começar a reviver. Esses corpos começam a se movimentar, começam a respirar, e eu estou profetizando que o teu 2023 será o ano, aleluia, dos cumprimentos da promessa do Senhor. Não importa o teu processo, não importa o que você está passando, os vales que você tem vivido, aleluia, o vento dele vai bater, e um novo tempo de vida está surgindo nesse próximo ano. Começa aí no teu altar, começa aí no teu altar, começa aí, começa a gerar aí no teu altar. Primeiro o arrependimento, porque não muda o processo como é.
Deus estava profetizando a Ezequiel: diga ao povo que eu vou levantar, mas vai ter que ter arrependimento. Eu me rendo, viu? Lembra? Eu me rendo. Diga ao povo que vai ter arrependimento primeiro. Tem que ter arrependimento. Se arrependa das palavras que você falou esse ano. Vamos, gente, a gente está em guerra. Comece a orar onde você está e pedir perdão ao Senhor. Deus, me perdoa pelo que eu proferi, pelo que eu falei, por aquilo que saiu da minha boca e não te agradou, por aquilo que saiu da minha boca e não estava em conformidade com a tua palavra. Senhor, eu quebro hoje toda aliança de pecado através das minhas palavras. Isso, vai orando. Eu quebro hoje toda legalidade, toda brecha que eu dei a Satanás para agir na minha vida e para agir na minha família, por causa das palavras que foram portas abertas para isso acontecer. Comece aí agora a se arrepender. Comece a pedir perdão ao Senhor. Comece a declarar que você vai mudar. Comece a pedir ao Senhor que, assim como Ele fez com outro profeta, Isaías, que Ele pegue um Atenaz hoje, que um anjo venha e toque na sua língua, e que você se torne um homem e uma mulher de lábios puros, de lábios santos e santificados pelo Senhor. Porque o seu 2023 vai ser profetizado por você mesmo aqui hoje. Aleluia. Nas contas do diabo era para ser morte, mas nas contas de Deus vai ser vida. Aleluia. Eis-me aqui, mostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar a ti, Senhor, para tudo entregar. Se você quiser vir fazer essa oração aqui no pé do altar, tenha liberdade de vir. Se você quiser se consagrar diante do altar do Senhor para esse novo tempo, tenha liberdade no Espírito para vir. Nós vamos orar por você. Eu vou orar pela sua vida daqui de cima, e vamos selar aquilo que você vai gerar diante desse altar hoje. O seu 2023 será o melhor ano da sua história. Isso aqui é um ambiente profético, e eu vou declarar até o fim desse culto: será o melhor ano, será o melhor tempo. Fala pra mim, Senhor. Isso, comece a orar agora. Comece a orar. Diga: Senhor, eu abro a minha vida agora para viver as tuas promessas, para viver os teus propósitos. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo para conhecer-te. Eu me rendo, eu me rendo. Começa a adorar, irmão. Para conhecer-te, Senhor. Para conhecer-te, Senhor. Espírito de vida, nós te damos a direção desse culto e te damos a legalidade para operar na vida desses irmãos. Aonde o decreto era morte, falência e luto, doença e caos, vida seja gerada no Espírito, vida seja gerada na oração, vida seja gerada na adoração. Faz teu querer, faz teu querer. Profetiza, ministério de louvor. Profetiza.
Profetizamos vida, Senhor. Profetizamos vida. Profetizamos vida. Professamos vida nessa noite. Declaramos vida. Sobre meu viver, faz eu querer, faz eu querer em mim, como meu naval sobrenatural, faz eu querer, faz eu querer. Você pode ficar em pé. Deixa eu falar para vocês as 3 coisas que não podem faltar no seu 2023. As 3 coisas que não podem faltar no seu 2023. As 3 coisas que também não podem faltar no seu resto de 2022, a partir de hoje. 3 coisas que não podem faltar no resto da sua vida. A primeira é fé, irmão. Não pode chegar para você e dizer: você acredita que pode surgir e você duvidar. Você não pode viver esse tipo de fé que Deus está dizendo eu vou fazer e você duvida. Não pode faltar fé. Então vamos declarar juntos. Diga: na minha vida nunca mais faltará fé. Segunda coisa que não pode faltar na sua vida daqui por diante: coragem. Coragem, bom ânimo. O profeta estava exilado na Babilônia. O profeta estava no meio de um vale de ossos secos. Mas quando eu li no capítulo 2, do 2 ao 37, são 35 capítulos. No capítulo 2, Deus falou com ele estava deitado e ele se levantou. No 37, ele continuava de pé. Coragem. Você vai continuar de pé, com coragem. Por mais que as circunstâncias queiram fazer você prostrar, você só se prostra se for para adorar o Senhor. Diante do diabo, não. Coragem. Fé. Coragem. A terceira coisa que não pode faltar na sua vida é o poder da palavra do Senhor. Você vai tomar um posicionamento hoje como aquele exército que surgiu do vale de ossos secos. Já não é mais um exército que guerreia xingando uns aos outros, brigando aqui. A guerra é aqui. Um exército que profetiza na oração, que profetiza na adoração. Não vai faltar a palavra de Deus no seu 2023. A palavra profética. Você vai continuar caminhando com fé, com coragem, não vai retroceder. O justo, o meu justo, disse o Senhor, viverá pela fé. Todavia, se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas você não vai dar lugar a Deus deixar de ter prazer em você. Você vai continuar caminhando com fé, com coragem e profetizando vida, vitória, abundância, alegria, aleluia. Amém, amém. Deixa eu orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos selar essa palavra, Senhor. Aprendemos através da tua palavra. Segura aí, Leo.
Aprendemos através da tua palavra que o poder está na nossa boca. Se nós declararmos vida, assim será. Se nós declararmos realização dos sonhos, assim será. Se nós declararmos cura, assim vai acontecer. Se nós declararmos vitória, nós caminharemos em vitória. Se nós declararmos que vamos pisar nas serpentes e escorpiões, como a tua palavra diz, o diabo vai ter que ir para debaixo da sola dos nossos pés. Se nós declararmos, Senhor, aprendemos com a tua palavra que o poder está na nossa declaração. Por isso eu quero te pedir, Pai, hoje, toca na língua de cada irmão que está aqui. Toca na minha língua, Senhor. Santifica a minha língua. O ano que vem nós vamos entrar no ano da santificação. E eu quero te pedir que o primeiro órgão do nosso corpo que seja santificado seja a nossa boca, Pai. A nossa língua que professa aquilo que está no nosso coração. Santifica os nossos corações. Santifica os nossos corações com a tua verdade, que é a tua palavra. Santifica, Senhor. Eu quero declarar, Pai, que mais uma vez, eu não vou cansar de falar isso aqui, que o ano de 2023 será um ano próspero para os meus irmãos. Será um ano, Pai, que eles podem até entrar no vale, mas no mesmo vale que eles entraram em morte, sairão de lá com vida. 2023 será um ano que mesmo que eles entrem no deserto, a tua nuvem de glória acompanhará. Não vai faltar a tua provisão, a tua providência, Senhor. E aqueles que já estão no vale, que já estão no deserto, que possa se aproximar à porta da vitória, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que haja uma conversão genuína dos nossos corações. Nós precisamos ser crentes fiéis à tua palavra. Precisamos ser homens e mulheres que professam palavras de bênção, Senhor, e não de maldição. Não queremos ser, como o Tiago disse, uma fonte que jorra água doce e salgada ao mesmo tempo, água limpa e suja ao mesmo tempo. Eu quero te pedir que nós sejamos fonte de vida, fonte de bênção, fonte de purificação, fonte de restauração para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa sociedade, ó Pai. Eu quero te pedir uma blindagem espiritual nesses irmãos. Não importa o cenário profético da nação, se a nação estará entregue ou não nas mãos das trevas, o que importa é que a tua igreja está na mão do dono, e nós queremos continuar na mão do dono de nossas vidas. Eu abençoo a vida deles, Pai, os seus projetos. Eu quero te pedir que tudo aquilo que não deu certo em 23 já comece com as portas abertas. Eu quero te pedir, ó Deus, que todos que estão com doenças, Pai, que os médicos já desenganaram, doenças crônicas que não têm cura, que o Senhor venha com espírito de cura sobre essa igreja, que os teus filhos venham experimentar do Deus maravilhoso, que ainda opera maravilhas em nosso meio, ó Pai. Deus, eu declaro em nome de Jesus, aqueles que estão cativos nos vícios, das drogas, da pornografia, da prostituição, que essas correntes sejam quebradas pelo poder do teu Espírito Santo, através das orações, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos terminar esse ano profetizando vitórias, e vamos começar 23 do mesmo jeito que vamos terminar 22, profetizando a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus.